nós temos 3 direitos de propriedade, que são direitos de propriedade bastante relevantes quando a gente fala de propriedade industrial. A primeira delas é a patente, a segunda é o desenho industrial, a terceira seria a marca. Então são basicamente as 3 assim, de maior relevância, né? E todas elas impactando diretamente a vida do empresário, principalmente aquele que vai desempenhar uma indústria. Não é necessariamente a indústria que vai fazer uso de todas essas instituições. Por exemplo, se o sujeito tem uma loja, se a empresa dele é uma loja de roupas, é o vestuário, então ele não precisa, por exemplo, de uma patente, né, industrial, uma patente em cima de alguma coisa que vá promover ali, né, um ganho financeiro para ele, que não vai, efetivamente ele não vai ganhar. Mas se por acaso ele tem uma atividade metal-mecânica e ele desenvolve uma peça, a gente tem que imaginar o seguinte: olha, como que essa peça pode vir a representar um ganho financeiro para ele? E é disso que se trata a propriedade industrial, de ganho financeiro em cima de uma ideia. O sujeito ele tem uma ideia, ele converte essa ideia em algo material para, a partir daí, poder utilizá-la na cadeia produtiva. Por isso que esse tema é um tema interessante, porque ele permite que as pessoas possam ratificar direitos que, na teoria, elas não teriam. Assim, um cidadão comum, um analfabeto, aquela coisa toda, ele às vezes não tem. Mas se você pega aquele sujeito analfabeto, mas é um gênio, e esse cara ele cria alguma coisa, a gente tem alguns exemplos aqui no estado, né? Tem um rapaz, outra vez aqui no interior, aqui no norte do estado, que ele criou uma pecinha para a Petrobras. Essa pecinha que ele criou para a Petrobras fez com que ele auferisse algo que é determinante nesse assunto, que se chama royalty. Os royalties é aquilo que te faz feliz. São aquilo que te fazem feliz no quesito propriedade industrial. Porque você pode, ao criar alguma coisa, ou empregar isso na sua cadeia produtiva, ou então ceder para outra pessoa poder fazer essa mesma utilização. Então, note que a ideia, portanto, aqui é de ratificação de direito, é de defender o direito através de um sistema registral. Em paralelo a isso, vale lembrar, por exemplo, a propriedade de imóveis, que tem registro, a propriedade de veículos, que também tem um registro. Aqui nós também trabalharemos com registro. Então, a gente precisa registrar para efetivamente adquirir a propriedade daquele direito, daquela ideia que foi criada. Então, note, e aí eu já... Professor, Oi, fala. só uma dúvida. Boa noite. A propriedade de marca estaria também dentro desses aspectos da propriedade industrial? Sim, ela acaba entrando também. Ela inclusive está na mesma lei. A mesma lei vai cuidar de patente, modelo de utilidade, né, desenho industrial, vai cuidar também da marca. Então é a mesma lei que vai cuidar de todas elas, inclusive dando um caminho muito parecido em termos de solução para todas elas, né? Lógico que quando a gente fala de marca, eu vou deixar para falar marca mais no final, mas a marca é talvez os assuntos mais claro para a gente, assim, exatamente porque traz algumas questões mais práticas. E no material que eu passei para vocês, vocês vão ver que tem alguns exemplos práticos, exemplos reais, que vocês vão poder acompanhar, inclusive com desenho, né? O texto, o roteiro dessa aula especificamente, é um roteiro bastante lúdico, que você precisa efetivamente ver aquilo ali para identificar onde que está o problema, tá bom? Vou aqui compartilhar minha tela com vocês, só para vocês poderem ver. E aqui nós estamos com a nossa unidade 5.
Vamos lá, deixa eu trazer aqui para cima, ficando lá para baixo. O material ficou um pouquinho extenso, então eu vou pedir licença a vocês para falar, a gente comentar esses assuntos até um pouco rapidamente, né? Não dá para aprofundar item por item todas essas coisas. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntam e a gente para, tá bom? Bom, então é isso. Nós estamos na unidade 5 e já falando a respeito dessa penhorabilidade. Eu lanço algumas perguntas, que é óbvio, né? Já falei para vocês, se efetivamente a gente pode penhorar esse tipo de propriedade. Alguns casos que vão sendo apresentados logo no início, vocês vão vendo aí, por exemplo, esse caso aqui da soja transgênica, da tecnologia da Monsanto, que foram discutidos acerca, né, da possibilidade ou não dos agricultores quebrarem a patente disso por conta de um aspecto sociológico, né, que eram os agricultores rurais lá do Rio Grande do Sul poder efetuar a quebra por ali, utilizar a soja do jeito que quisessem, sem pagar royalties. Um outro caso aqui é o caso de um veículo. Depois vocês vão ver que são 5 casos na sequência para vocês poderem tentar resolver, né? E dentro do possível a gente dá uma passada por cima deles. Tudo bem? Então são 5 casos. À medida do possível a gente vai voltando. Cada um deles basicamente se volta para um assunto diferente, né? O próprio enunciado das questões acaba trazendo isso daqui. Bom, então assim, só para a gente poder começar, a gente observa que a patente ela tem uma característica, portanto, de invenção. Ela é patente de invenção. Se você chegar no chão e encontrar uma pedra, essa pedra pode ter sido descoberta, mas a invenção ela é fruto do intelecto humano. Então, para valorizar isso, nós criamos um modelo registral, que o registro atualmente é feito no INPE, né, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que visa exatamente favorecer a propriedade. É lógico que a gente poderia chegar nesse momento e falar o seguinte, ó, tá bom, mas essa coisa de registro lembra muito cartório, isso não gera muita burocracia? É, na prática, talvez sim, gera um pouco de burocracia. Por outro lado, o Brasil é um dos países que menos registra a propriedade industrial. A gente voltou para a disputa, mas durante muito tempo se registrou muito pouco no Brasil. E aí, por conta disso, a tendência na discussão que envolve esse assunto era deixar um pouquinho de escanteio, né, um pouquinho de lado. E agora, não, a gente vem um período crescente aí nos últimos anos de registros de patentes também. A patente é essa, então, só passar os artigos aqui para vocês poderem ver, né? Então, a patente é essa que vai trabalhar, por exemplo, a inovação. Então, a inovação, ela é base para aquilo que se entende como objeto da patente. E aí eu tenho que excluir aquilo que se chama estado da técnica. O estado da técnica, que o texto, está até grifado aqui de amarelo para vocês, no artigo 11, o estado da técnica seria o momento atual de utilização de um determinado bem. Então, se o sujeito desenvolve uma atividade com um objeto, com uma ideia que já está em prática, se eu tentar fazer o registro de algo que já está nesse contexto inventado, automaticamente ele não poderá ter sucesso no seu pedido de registro exatamente por conta disso. Então, estar no estado da técnica impede o registro. O registro da patente ela decorre da invenção. Ela precisa ter, e aí entra os requisitos do artigo 8º, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. São 3 pontos indispensáveis para a patente. Então quer dizer que se eu criar uma música, mas eu criei uma música, a música é novidade? É. A música envolve atividade inventiva? Sim, com certeza. Mas a pergunta que não quer calar, ela é aplicável na indústria?
E aí, ser aplicável na indústria envolve a questão da produção em larga escala. A música em si não é algo objeto de patente, mas antigamente você tinha o CD que era objeto de patente. Não que o conteúdo musical, mas o CD, o formato. E você tinha algumas outras funcionalidades, o pendrive, né? Você sabe que aquilo ali tem uma funcionalidade, a descoberta do chip, né? A invenção do chip para você tirar aquela coisa de ficar girando HD para colocar um SSD, né? Então você sabe que hoje isso tudo passou também por algo que foi patenteado no passado. Então note que eu preciso ter esses três elementos do artigo 8º para poder configurar algo que seja objeto de patente. O texto é um pouquinho repetitivo, né? Então eu não vou ficar fazendo leitura de tudo, né? Mas sempre pensando nesses três elementos básicos do artigo 8º. Nós temos patente de invenção, mas também teremos uma patente de modelo de utilidade. Esse modelo de utilidade fala a respeito de um conteúdo funcional. A gente encontra, por exemplo, os cursos de engenharia de produção que cuidam exatamente de funcionalidade, de procedimento. Então, é lógico que você acaba também podendo, se você inventar uma nova forma de fazer alguma coisa, isso também pode ser passível de patente. Outros aspectos da lei são aspectos puramente documentais, então a gente tem muito documento que é jogado. A lei é muito clara com relação a isso, por exemplo, falando do certificado de adição, né, está lá no 77, e traz vários conceitos. Ela tenta ser uma lei bastante explicativa, ela fala o que é descoberta, ela fala de outras expressões que vão aparecer, por exemplo, para excluir algumas delas, né? O caso, por exemplo, do artigo 10, quando ele fala que programas de computador não são passíveis de serem patenteados. Aí você fala assim, mas por que o programa não pode ser passível de ser patenteado? Porque aí envolve direito autoral. E direito autoral não é patente, não tem aplicação industrial. Basicamente é isso. Então, algumas patentes não são possíveis, inclusive aquelas que estão no artigo 18. Né? Aí você vai envolver matéria de ordem pública, é, direitos que não podem ser ali contrários à saúde da população, que viola eventualmente um direito concorrencial, sempre pensando nessa forma ligada a esse tema. Alguns prazos de proteção de patente de invenção, 20 anos, e modelo de utilidade, aqui do modelo funcional, prazo de 15 anos. Tá? E o prazo de vigência não vai ser inferior a 10 anos na invenção, nem inferior a 7 no modelo de utilidade. Isso tudo, quando chega nas discussões que envolvem, por exemplo, o empregado, ganha um pouquinho mais de contorno dramático, porque é normal que a gente tenha a figura da invenção do modelo de utilidade, ou seja, os objetos de patente, sendo sempre discutidos na relação patrão-empregado. Então, é notório que a gente observe que o sujeito que trabalha, né, numa oficina, por exemplo, ele tem uma tendência de criar alguma coisa para melhorá-la. E aí é um ponto interessante, porque o texto do artigo 88, ele acaba trazendo que se o sujeito foi contratado para aquilo e ele utiliza os materiais do patrão, a regra é que a invenção pertença ao patrão, pertence à pessoa jurídica empregadora. Se por um lado, se por outro lado, né, aquilo foi o sujeito não foi contratado para a atividade e utilizou o material do patrão, ele vai ter que dividir. Ele divide a patente com o empregador. Se o sujeito utilizou materiais próprios, né, e aí, apesar de ser empregado, aí automaticamente é somente dele o direito envolvendo aquele assunto. Então, observem que a discussão que envolve a patente, no caso dos empregados, ela também vai envolver, por exemplo, a questão dos estudantes. Os estudantes, eles invariavelmente passam, né, por uma abordagem, ó, será que eu
eu tenho direito à patente e tal. Vamos pegar aquele pessoal da engenharia, né, da UFES. Aí você tem aquele pessoal que está ali trabalhando e eles acabam inventando coisas que são úteis. Mas se eles estão ali para inventar coisas, é a função deles, e se eles utilizam os materiais da UFES, então a descoberta, na teoria, não seria deles, seria da UFES. E, de novo, não estou falando de direito autoral, estou falando de direito de patente, né? O direito de registro de uma propriedade, que é uma propriedade industrial. Esse tema ele pode vir a ser discutido, inclusive, dentro do ambiente acadêmico, do ambiente universitário, exatamente porque diz respeito à universidade, diz respeito também aos alunos. Né? Além disso, vocês vão ver toda essa parte que está aqui no artigo 90, 91, tudo isso falando exatamente isso que eu acabei de falar. Estou passando rapidinho mesmo, tá? E finalmente chegando na ideia da nulidade. A nulidade da patente, ela abrange um aspecto administrativo. Então a gente sempre tenta puxar a patente para o aspecto administrativo. Do mesmo jeito que você anula a propriedade de imóvel, também pelo aspecto administrativo. Essa noção, portanto, de nulidade é feita diretamente com o INPE. Diretamente com o INPE. Mas olha que coisa interessante. Se você tiver uma briga e o INPE julgar de determinada maneira, o INPE, inclusive, pode ser parte no processo, nos autos, né, de uma ação que discute a nulidade de uma patente. Então, administrativamente, você recorre ao INPE, porém, fora, se você levar isso para o Poder Judiciário, o INPE é parte interessada, inclusive, naquela relação jurídica conflitante que está se apresentando ali, toda vez que aparece um assunto envolvendo patente. Não vou ficar falando aqui de qual é o procedimento administrativo, né, mas tem aí todo o regramento para vocês mostrando que o pedido, o que tem que conter. Isso tudo é feito pelo site do INPE, então facilita muito a vida da gente, porque você pode, pelo site do INPE, discutir todos esses assuntos. Mas agora, em época de pandemia, né, eles informatizaram tudo para poder facilitar. Né? Algumas condições de pedido, você só pode ter uma única invenção, né, ou grupo de invenções interrelacionadas, você só pode constituir um único conceito inventivo. Por exemplo, se você tivesse inventado o carro, você sabe que a utilização da roda no carro é fundamental. Então, o carro, é o eixo, é o mecanismo do pneu, o freio, tudo isso pertence a uma mesma ideia inventiva. Né? Em termos de exame, você tem um prazo, né, sigiloso de 18 meses. Inclusive, quando você fala sigilo, a gente está falando até de a tal da LGPD, que eu tenho dúvidas com relação à efetividade da norma, né, considerando o ambiente de internet um ambiente altamente perigoso. E aí, finalmente, também chegando na parte de exame técnico, falando aqui de patenteabilidade, né, o relatório, tudo isso administrativo, coisas que acontecem até no próprio INPE para poder analisar esse assunto. Tá? Deferiu a patente, conforme o artigo 37, vocês vão encontrar a possibilidade do pedido de expedição da chamada carta patente, que é o qual você vai comprovar aí a existência da patente em si. Esses procedimentos de nulidade está previsto no artigo 50 e, obviamente, você vai ter ação judicial de nulidade, que também é previsto, né? Mas olha, observe a questão da legitimidade da ação, que envolve, pode ser proposta a qualquer tempo, né? Qualquer tempo, né, da vigência da patente, pelo INPE ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. Então, eu acho que o INPE é parte, sim, dessa ação. Tá? A questão aqui chega finalmente no ponto da extinção. Então, note aqui, a pergunta que eu fiz no início foi: será que eu posso penhorar uma patente? Essa que é a pergunta base da aula. E aí, no artigo 78, ele fala o seguinte, que a patente extingue-se pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia de seu titular, pela caducidade, pela falta de pagamento de retribuição anual
e pela inobservância do disposto no artigo 217, que fala, depois eu mostro o artigo 217 para vocês, que eu acho que ele ficou fora do material, tá? A mesma coisa vai acontecer, a mesma análise vai ser feita com relação aos chamados desenhos industriais. E aí note, né, eu não vou responder a pergunta aqui agora, mas está marcado aqui para vocês poderem ver, tá? O artigo 78, que acabou não ficando no material de vocês. Depois eu vou até substituir o material, porque eu fiz a inclusão depois que eu lancei no sistema do artigo 78. Então, quando a gente vai para desenho industrial, a gente encontra algo parecido com o que acontece na patente. Enquanto a patente de invenção, né, o modelo de utilidade, ela trabalha com aspectos de melhoria. Então, pega lá, o modelo de utilidade. Aí eu tenho uma peça, essa peça já existe, então ela está dentro do estado da técnica. Né? Mas eu melhorei essa peça para dar uma funcionalidade melhor para ela. Maravilha, então você tem um modelo de utilidade. Então você não inventou a peça, mas você melhorou. Então você tem patente da invenção quando cria e patente do modelo de utilidade quando melhora. Aqui no desenho industrial, o que você vai encontrar é um aspecto. O nome está dizendo, é desenho, é coisa de arte. Então é lógico que essa arte que é criada, né, em 3D, da forma como tem que ser apresentado, ela acaba gerando um certo referencial. Então, às vezes, uma xícara com desenho, igual vocês estão vendo aqui na tela, a xícara com desenho, né, nesse formato que está aqui, foi alguém que desenhou. E quem fez isso aqui tem direito de receber. Quem criou esse modelo tem direito de receber. Esse óculos aqui, né, pode ser utilizado, é um desenho que acaba sendo utilizado tanto o pessoal que nada, né, piscina, como também o pessoal que faz trabalhos com solda, que sai aquela faísca toda, né, entre outras funcionalidades. Esse desenho aqui, anatômico, aquela coisa toda, também pode ser objeto de desenho industrial. Quando você olha para uma garrafa como essa, deixa eu ver se eu aumento a tela aqui, ó. Quando você olha para uma garrafa como essa, você claramente identifica uma água mineral, pelo menos eu identifico. E aí você consegue ver que esse formato aqui é o formato da água. Se você pegar uma garrafa de álcool, que não seja pegar mesmo álcool em gel, né, mas aquele álcool líquido, ele tem um formato específico que é diferente da garrafa de água. Né? Então você consegue identificar pelo desenho as diferenças de um produto e de outro. Esse aqui é um dos mais legais, ó. Quando você observa esse desenho aqui, né, você já sabe até qual é a marca do carro. Já sabem até qual é a marca do carro. Vamos ver se vocês são bons. Vocês estão bons de visualização, né? Que marca de carro é essa? Parece BMW, mas eu não sei não. Parece BMW e é o desenho muito clássico da BMW, essa utilização dessa grade na frente. Você consegue bater o olho e falar assim, nossa, esse aqui é um BMW. Então, o cara que fez esse desenho, provavelmente é um engenheiro da BMW, né, e foi pago para isso, por isso que ele não tem a propriedade do desenho industrial, ele acaba gerando algo que passa a incorporar os aspectos de todos os produtos que são criados dentro por aquele empresário. Então, é uma das coisas interessantes do desenho industrial é criar identidade. Essa parte é aquilo que a gente fala de... Deixa eu ver se voltou aqui. Voltou. É aquilo que a gente fala aqui do criar identidade, que é exatamente algo próprio do desenho industrial. Então, a gente observa, né, alguns artigos também relativos a isso na lei, né, por exemplo, o artigo 94, que fala de obter registro do desenho industrial. Não fala patente mais aqui, tá? Não se fala patente. Aqui a gente fala de desenho industrial. Esse desenho industrial, essa forma, olha o que o texto fala no artigo 95, é uma forma plástica, ornamental, de um objeto ou conjunto ornamental de linhas e coisas, muito bem explicadinho, tá vendo, né? Cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo
e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. Então, verifique o seguinte: eu desenho algo que é algo escalável, é algo que eu posso jogar numa cadeia produtiva para ganhar dinheiro. Então, essa noção não se confunde com direito autoral. Então, o desenho industrial, ele não é um direito autoral, ele é um direito também que envolve propriedade e que, ao analisá-lo, percebe-se que ele pode ser repetido numa cadeia produtiva, que é padrão de toda empresa, e especificamente as de cunho industrial. Então, essa ideia de novidade ela é fundamental. E aqui o estado da arte, ou o estado da técnica, melhor dizendo, né, ele também afugenta. Ó, se isso já está dentro de um desenho, você não consegue fazer um registro em cima daquilo. Não há como fazer um registro em cima daquilo. Né? Então, tudo isso passando pela mesma análise, né? Você pega o artigo 96 e tal, falando sobre o estado da técnica, tá? Aí entra questões de prioridade, desenhos também não registráveis, mesma lógica, tá vendo? Ó, o que for contrário à moral e os bons costumes, sabe? Sabe-se lá hoje o que seja um bom costume, né? Dentro das liberdades é meio difícil você estabelecer questão em cima disso, né? Nulidades também vão acontecer em relação aos desenhos industriais, né? Nulidade de registro, desacordo com o que está na lei. As pessoas podem, qualquer um que se sinta que tente registrar um desenho industrial, pode atacar o outro desenho industrial por falta de respeito às normas, né? Tentando defender aquilo que está sendo desenhado. Elementos que vão estar contidos no pedido de registro, está no artigo 101, as condições do pedido que vão aparecer no artigo 104, então essas condições, de novo, que se não for respeitada, leva à nulidade. Também há artigos que falam sobre o depósito do pedido de registro, a concessão da vigência do registro, estou passando bem rápido, só para vocês poderem ter a noção, depois vocês dão uma passada de olho melhor em cima da lei, né? Mas só para dar a noção do todo para vocês. E, finalmente, a proteção da propriedade industrial. Note que o texto é muito claro quando fala que a propriedade industrial adquire-se pelo registro validamente concedido. Mais uma vez, a gente lida aqui com direito de propriedade. E aí entram também questões de análise administrativa dessas mesmas nulidades, tudo feito pelo INPE. E aqui um artigo que fala sobre a extinção. Do mesmo jeito que tinha um artigo falando sobre extinção lá, né, na parte de patente, aqui também tem uma extinção, quando a gente fala de direito de propriedade de desenho industrial, que também ele fala pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do seu titular, pela falta de pagamento e pela observância do artigo 217. E, finalmente, a questão das marcas. Bom, a marca, deu para perceber que a marca ela não será a mesma coisa que um desenho industrial. É óbvio que vocês desenham para fazer a marca, mas não é o desenho industrial que está sendo falado aqui, né? A marca não se confunde com a patente, que é uma invenção técnica, né? Uma invenção de uma coisa, de um bem, que vai ter aplicação na cadeia produtiva, também não vai ter nada a ver com patente. A marca é efetivamente o resultado derivado, né? É um resultado da identificação do sujeito. Então, normalmente você observa que as pessoas criam, que os empresários, eles criam marcas para ratificar nomes fantasias que eles possuem, ou para ratificar nomes que eles, de identificação em cima de determinados produtos. E às vezes isso cola tão bem colado. Eu lembro a vocês, por exemplo, aquela ideia da Gillette, né? A Gillette que os homens utilizam, né, para fazer barro. Você sabe que a Gillette é uma marca. Então, que você tem ali uma lâmina de aço que
que você passa dentro de um modelo de utilidade, dentro de um desenho industrial, melhor dizendo, dentro de um desenho industrial que foi feito. Eles utilizam uma lâmina em cima daquele desenho todo para facilitar o homem de utilizar aquilo ali no rosto. Só que existem outras marcas, e você, às vezes, quando encontra situações, né? Ah, Gillette da Bic. Só... Aí eu chego no supermercado, cadê o Gillette da Bic? Tem aí? A pessoa pode perguntar. Um outro exemplo de marca também, bastante conhecida, né? Você pega lá, durante muito tempo era a única no mercado, que era Bombril. E aí a pessoa chega no supermercado e fala assim, você tem um Bombril da Solan? Quer dizer, o Bombril da Solan... Bombril não. Você tem esponja de aço da Solan, só que o termo pegou, né? Então, falar Bombril, o termo pegou, porque era sinônimo, era a única marca que trabalhava efetivamente com aquele produto. Então é comum isso acontecer, né? Você tem uma identificação muito forte da marca. E até por isso você tem marcas de alto renome. As marcas de alto renome que vão aparecer aí na lei são exatamente aquelas que não precisam exatamente de muito esforço para serem conhecidas. E aí o INPE, ele na hora ele tem que rejeitar o registro daquilo ali. Imagina o registro da marca Nike, né? Você sabe não sei se vocês sabem o que significa esse desenho aqui, ó. Esse desenho Nike, aí você tem esse desenho aqui que é o Uchi, né, da Nike, esse parece um C, né? Aí esse desenho em 71. Aí você tem uma continuação desse desenho em 78, depois um desenho em 85 e finalmente o desenho atual, que é só o Uchi tirar o nome Nike do tênis que você compra. Não sei se vocês já viram esse desenho, mas vocês sabem o que significa Nike? Aí você olha assim, parece que não faz muito sentido. Acho que o desenhista ele teve uma boa ideia, uma ideia muito conhecida, hoje todo mundo conhece a marca, mas Nike, na verdade, se chama Nike, né, que é uma deusa da vitória. Né? E aí, essa deusa grega, ela tem esse Czinho, né, que é o Ush, que na verdade é a asa da deusa. É uma asa, por isso que tem a relação, né, com a velocidade, com o pessoal. A Nike foi criada para corridas, as pessoas corriam, faziam, né, corrida delas na rua e tal, e aí a marca foi criada a partir disso aí e se promoveu em cima disso também. Então note como esses referenciais, com o tempo, eles se tornam de amplo renome, a gente consegue identificá-las à distância, né? E aí essa identificação, ela acaba sendo passível, né, de proteção. Note como a utilização da marca, ela, dentro dessa proteção, até encontra respaldo na Constituição Federal. A Constituição Federal fala que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos. Então, a gente viu lá que os inventos industriais são objetos de patente, né? As criações industriais de forma geral, mas quando a gente vem aqui a propriedade das marcas, é justamente para proteger aquilo que é fruto da concepção, mas dentro de uma ideia de identificação. A marca, querendo ou não, identifica o empresário. A maioria das vezes, uma marca identifica o empresário, né? E você acaba associando com os produtos que esse empresário possui. Então, nós temos também a mesma coisa, a ideia do registro, aparecendo no 129, mesmas coisas, tá, gente? Marca, a gente encontra marca de produto, marca de certificação, marca coletiva, marca figurativa, marca mista, tridimensional. Você vai encontrar N formas e todas elas centralizadas numa única ideia, a identificação. Eles falam aqui na sequência que é marca de produto, de certificação, de marca coletiva, né? Então, tudo isso sendo objeto, né, de registro. Algumas exceções, por exemplo, a questão da marca de alto renome no artigo 125, eu já falei para vocês. Isso, inclusive, né, a marca notoriamente reconhecida, ele ultrapassa limites territoriais, então, às vezes, por mais que vamos supor que a Nike não esteja registrada no Brasil, só que o Brasil é signatário de um tratado internacional.
Então, no território brasileiro, se alguém tentar vender aquele produto, como a marca é de alto renome, a base dela, mesmo fora do Brasil, pode intervir no país, no sentido de interpor uma ação judicial, visando resguardar direitos. Isso acontece até com uma certa, até de maneira usual, vamos colocar dessa forma. Então, a gente encontra, né, os órgãos internacionais que fazem proteção, alguns requisitos, né, percepção visual, são 4 requisitos básicos de toda a marca. A percepção visual, a distintividade, a disponibilidade e a licitude. Então, tudo isso engloba ali a ideia marcária como um todo, uma ideia de identificação. Tá? O artigo 122 traz essa ideia, e o 124 exclui aquilo que pode ser objeto de marca. Ele cita o caso do brasão, né, de armas da República, aqueles desenhos da República, né, letra, algarismo ou data. A gente tem um caso interessante que envolve o registro de produtos naturais. Às vezes a gente consegue atacar esse tipo de coisa. Né? Sinal genérico, sinal expressão, tudo isso aparecendo nesse artigo. Tá? Vocês dão uma olhadinha com detalhes aí. A legitimidade para requerer o registro vai ter, obviamente, quem cria. Então, as pessoas de direito, as pessoas jurídicas podem também pedir. Não só a pessoa natural pode pedir o registro da marca, como também as pessoas jurídicas, obviamente. Né? Basta que isso esteja dentro de uma ideia de exercício efetivo e lícito daquele símbolo, daquela identificação também. Só pode ser que pessoa jurídica representativa da coletividade, qual poderá exercer. Tudo isso aparecendo aqui no artigo 128. A proteção da marca é a proteção do direito de propriedade, ou seja, ninguém vai poder utilizar aquilo ali. Se usar, vai ter que pagar. Entra a figura dos royalties de novo na história. E se usar, vai ter que pagar. Mas, olha que coisa interessante, o titular da marca não poderá impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto na sua promoção e comercialização. Uma pequena noção para vocês de contratos empresariais. Né? Os contratos empresariais, vocês chegaram a estudar já? Não, né? Contratos empresariais? Os contratos empresariais, eles basicamente têm, no direito empresarial, os maiores relevantes quando a gente fala de contrato de colaboração. O contrato de colaboração, ele vai se subdividir em 2 partes, em contratos de colaboração por intermediação e contrato de colaboração por aproximação. Os contratos de colaboração por intermediação englobam 3 grandes contratos, que são os contratos de distribuição, concessão e franquia. Então, são os 3 contratos base da ideia de intermediação. Qual é a característica desses contratos? Essencialmente, a compra e a revenda de produtos. Então, vocês vão encontrar isso quando vocês vão estudar os contratos empresariais na parte de contratos de colaboração por intermediação. O que vai fazer uma diferença de um para o outro é basicamente o grau de ingerência organizacional de quem cede produtos. Né? No caso da distribuição, tem pouca ingerência organizacional. No caso da concessão, vamos lembrar da concessionária de veículos. Você já começa a observar que o cara tem que botar a marca dele lá na frente. E no caso das franquias, o cara não pode botar nem o próprio nome, ele só pode botar o nome da franqueadora. Né? Agora, desses casos aí, o mais engraçado é o caso da distribuição por intermediação, e é exatamente aquele que você pega aquela loja de sapatos, e aquela loja de sapatos, você observa que ela utiliza, né? Ela compra produtos, por exemplo, da Nike, da Adidas, e lá na frente, em cima da loja, lá na parte de cima da loja, ele utiliza as marcas dessas sociedades empresárias, né? E aí para divulgar os produtos que estão vendendo. Aí você fala assim, nossa, por que eles podem utilizar essas marcas? Bom, primeiro, essa parte mais importante, porque eles podem, não porque eles devem. Eles colocam se eles quiserem. Se eles tivessem a obrigação de colocar, o contrato não seria de distribuição.
Seria provavelmente ou de concessão ou de franquia. Então eles podem. E eles podem, independentemente do consentimento de quem está sendo distribuído. Não basta que você compre aquele produto e revenda. Se você revender o produto de uma marca, você pode pegar a marca dele e colocar na frente do seu ponto comercial, sem problema algum, né? Então, essa é a ideia base que aparece aí nesse artigo da Lei de Propriedade Industrial, exatamente uma proteção. Você poderia perguntar assim, tá bom, pessoal, e quais são os outros contratos? O que significa contrato de colaboração por aproximação? Fácil, seria aquele contrato segundo o qual aquele que é contratado trabalharia para realizar ali um meio de campo, né, mesmo no sentido de levar o produto do fabricante até o consumidor. O papel dele é de intermediário de fabricante para o consumidor. E aí, por conta disso, ele não compra o produto para revender, ele meio que representa. E aí nós temos alguns contratos que fazem isso. Você vai ter o contrato de representação pura, né, que é o contrato de mandato. Você tem os contratos de agência e distribuição por aproximação, que vocês vão ver lá no artigo 710 do Código Civil, vocês podem, é o contrato de agência e o contrato de distribuição por aproximação está no artigo 710 do Código Civil, né, vocês podem olhar lá depois. E aí, né, corretagem talvez entrar, mas não entra, que é um contrato tipicamente civil. E o contrato de mandato, representação comercial, que é um contrato de agência, que tem lei própria, né? Então você tem algumas espécies contratuais, além, é claro, do contrato de comissão, que são de colaboração por aproximação. Então, o que aparece aqui na lei de propriedade industrial é o caso daqueles contratos de colaboração por intermediação, especialmente a modalidade de contratos né, no qual o sujeito ele compra para revender. Então, ele compra para revender num contrato de distribuição por intermediação, e aí você não pode ter o fabricante impedindo a utilização da marca. Exatamente, porque o papel dele nesse contrato é de ser um intermediário que compra e revende. Então, é normal o cara fazer publicidade. Também aqui com relação à marca, a questão da extinção de direitos. Vocês vão encontrar aqui que o registro da marca extingue-se pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia, pela caducidade ou pela inobservância do artigo 217. Esse artigo 217, que eu acho que não está aqui, não está aqui, eu vou colocar, tá? Vou pegar ele aqui para vocês. Ó, vou trazer ele para cá. Eu vou cortar a apresentação aqui, eu vou trazer o artigo 217, para vocês poderem ver, né? Então, ele aparece, né? Então, eu vou colocar ele aqui logo. Só um instantinho, atenção. Artigo 217. Isso aqui é só para mostrar para vocês. Note, se você pegar as três hipóteses de extinção, note como todas elas vão falar a respeito desses mesmos itens, né? E o artigo 217, eu vou trazer para cá mais para o desencargo de consciência, tá, gente? Mais para o desencargo de consciência. Pronto, eu vou compartilhar de novo aqui com vocês. Compartilhando de novo. Atenção. Foi. O artigo 217 não traz nada assim também muito complicado, obviamente, né? Vou botar ele aqui embaixo, ó. Toda hora ele aparece, artigo 217. Não tem nada demais, tá? Nada demais. Só fala de constituir, não deixou representante no país e tal, enfim. Basicamente é isso. Note que quando a gente fala, né, de caducidade, até o texto fala, né, caduca o registro, né, não tiver iniciado o uso da marca no Brasil, a marca tiver sido paralisada por 5 anos. Então, são duas hipóteses de caducidade. Observem que a gente não tem, nos artigos que falam a respeito da extinção, tanto da patente, como do desenho industrial, como da marca,
nós não temos artigos que falem sobre a penhora desses direitos. E a gente sabe que são direitos de propriedade. Então, a meu ver, seria o caso até da gente pensar na possibilidade de que essa relação de extinções, né, que aparecem aqui, na verdade, serem hipóteses de rolos exemplificativos, né, porque a possibilidade de você penhorar um direito, ela é notória, e o direito que envolve propriedade industrial não é exatamente um direito ligado à personalidade do indivíduo, é um direito ligado à propriedade. A gente sabe que a propriedade também é protegida, mesmo a propriedade de imóvel é protegida pela Constituição, mas isso não impede dela ser penhorada. Então é óbvio que a resposta, a meu ver, passaria por aí, né? Detalhes finais aqui, a questão da nulidade, que está aparecendo, observe que não tem nada falando sobre prescrição, né? Então a gente tem aqui nulidades também, a mesma coisa, ações de nulidade, e a mesma coisa, tá, gente? É INPE primeiro, administrativo, depois a gente socorre ao Poder Judiciário, né? A questão de prescrição, o texto fala prescrição do direito de anular, a gente sabe que, pelo Código Civil atual, né, não caberia falar em prescrição, mas sim em decadência, né, no prazo de 5 anos, do jeito que aparece aí no artigo 174, tá bom? Um detalhe interessante que pode cair na vida de vocês é a questão do chamado trade dress, que é essa utilização indevida de uma roupagem alheia. Então, isso acontece sempre e isso é passível de punição através de indenização. Inclusive, no caso lá em cima, vou mostrar para vocês, ó, tá vendo? Prescreve em 5 anos, ação de reparação, sempre 5 anos sendo colocado como prazo. Eu vou mostrar para vocês um caso aqui em cima, para mostrar para vocês um exemplo clássico de trade dress, que é isso aqui, ó. Esse aqui é o famoso Mini Cooper, um veículo originalmente inglês, mas foi uma marca adquirida pela BMW, distribuída no Brasil, por exemplo, pela BMW. E esse aqui é o Lifan. Quem se lembra desse carrinho, né? Esse é um veículo chinês que foi adquirido, que veio rodar no Brasil um tempo, e note como ele é a cara do Mini Cooper. Na verdade, ele parecia mais um primo feio, mas ele era muito parecido, lembrava demais o Mini Cooper pelo desenho colocado. E a justiça, nesse caso, o Poder Judiciário, nesse caso aqui, entendeu pela indenização da Lifan, a retirada do mercado desses carros, porque eles eram claramente réplicas, né, de desenho industrial da BMW. Mas o que eu queria mostrar para vocês em termos de trade dress é exatamente a ideia de roupagem, né? Então, é lógico que, nesse caso aqui, envolvia o desenho industrial, né, a ideia, né, de você ter uma punição a esse desenho industrial. Tem outro exemplo aqui em cima também, algo parecido, a utilização, aí a questão de marca, né, a questão de marca. Observe que a questão da briga que teve entre a Natura e a Jequiti, que tem tudo isso aqui foi algo extraído dos autos do processo mesmo, então é uma situação real, tá, gente? Estava lá no PDF deles. Então, você tem a comparação dos nomes, a utilização da ideia de erva doce, a maneira como aparecia no desenho, ó, tudo isso, a utilização indevida pela ideia da marca, né? A roupagem muito parecida, também sendo condenada a Jequiti a retirar o produto do mercado em virtude disso, tá bom? Gente, é basicamente isso. Olha, não tem como. E a grande questão que a gente fala a respeito das marcas, das patentes e dos desenhos industriais, a gente excluir completamente a possibilidade de penhora desses direitos. A gente voltar na lei, a gente voltar no Código de Processo Civil, a gente vai ver lá que lá se ataca direito de propriedade. Então, de novo, você tem direito de propriedade desses bens. E apesar da lei material não fazer previsão dessa possibilidade de extinção, aparentemente notória a possibilidade de um sujeito perder
a propriedade em cima desses bens, né, que são esses direitos de propriedade industrial, por conta de expropriação vinda do processo. Então, eu acredito que não há uma barreira exata para isso, né? Mas, de qualquer maneira, vale sempre uma pesquisa. É bom pesquisar para saber como é que está isso, por exemplo, na jurisprudência, caso vocês se interessem pelo tema. Não que essa foi uma aula assim que foi pedida, muito, quando eu montei a disciplina, foi uma aula pedida até por alguns alunos, e eu fiz a inclusão, mas é lógico, trabalhar uma lei inteira numa aula só é um esforço quase hercúleo para tentar dar um significado para isso. Eu não sei se me fiz claro, né, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem perguntar, tá bom?